nessa passagem bíblica que a gente vai ler agora, se encontra uma das maiores revelações que Jesus nos deu com as palavras dele. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nem todo mundo que lê isso aqui enxerga o que a gente vai passar para você agora. Porque a palavra de Deus, para ser compreendida pelo ser humano, depende da revelação do Espírito Santo para quem está lendo. Particularmente para mim, é uma das passagens mais expressivas da Bíblia. E se você aprender e colocar em prática, isso lhe beneficiará não apenas no relacionamento com Deus, acima de tudo, mas isso vai fazer com que você tenha sucesso no relacionamento com as pessoas. Porque isso envolve algo que todo mundo está ligado a isso, vindo ou não na igreja. Qualquer ser humano se encaixa nisso aqui. Não há pessoa no mundo que não se encaixe nisso aqui. O que está escrito aí? Jesus disse assim, ó, Jesus disse, Lucas 6,38, ele disse assim, ó: dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Vos darão. Você vê que Deus não fala vos darei, Ele fala vos darão. Ele está querendo dizer que a pessoa vai receber de outras pessoas. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E aqui fala de boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Chega você para o pipoqueiro e diz assim: pipoqueiro, por favor, eu quero um saquinho de pipocas. Eu quero pipocas, mas eu quero uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, uma boa medida, ele vai botar uma boa medida, pega lá, como é que chama aquilo? O copinho? A pazinha, o copinho, não sei. E ele vai derramar uma boa medida. Aí, tem que ser também recalcado. Então, ele vai pegar o fundo do copinho e vai dar uma recalcada, para caber mais. E depois ele vai dar uma sacudida, para caber mais ainda. E aí ele vai derramar até transbordar. Isso é uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas antes de falar dessa boa medida, tem duas palavras, que são a dai, e a outra qual é? Dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á diz respeito a gente receber, as pessoas nos darem. E todo mundo, no dia a dia, vive essa segunda palavra aqui, que é o dar-se-vos-á. Todo mundo tem interesse nisso. O marido quer que seja dado alguma coisa para ele por parte da esposa, ou seja, ele quer receber da esposa, que por sua vez a esposa quer receber do marido. Os filhos querem receber dos pais, que por sua vez querem receber dos filhos. O empregado quer receber do patrão, que por sua vez também espera receber do empregado. Ou seja, todos nós vivemos relacionamentos no dia a dia em que nós queremos que nos seja dado, como está escrito ali, e ser-vos-á dado. Todo mundo quer receber. Aquilo que é seu de direito, todo mundo quer receber alguma coisa de alguém. E ninguém quer receber o pior, todo mundo quer a tal da boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente
Ou seja, todo mundo quer receber com qualidade. O empregado não quer ganhar pouco, ele quer ganhar muito. Mas o patrão não quer que ele trabalhe de qualquer maneira, ele também quer receber o melhor desse empregado na sua produção. A esposa quer o melhor do marido, o marido quer o melhor da esposa, os pais querem o melhor dos filhos, os filhos querem o melhor. Nós queremos o melhor de Deus e Deus quer o melhor de nós. E é assim, todo mundo quer a tal da boa medida recalcada, sacudida, transbordante. Todo mundo quer receber. Só que às vezes as pessoas estão tão focadas no receber, que elas se esquecem que antes do dar-se-vos-á, Deus diz aqui o que? Jesus disse o quê? Dai. E aí, por estar tão focado no receber, a pessoa esquece que primeiro ela tem que se doar, ela tem que dar. Na matemática existe uma regra que fala assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas no caso dessa revelação, desse ensinamento, não tem como você colocar o dai depois do dar-se-vos-á. Jesus colocou o dai na frente. E isso é um segredo. Se você quiser se dar bem na vida com as pessoas, e sobretudo se você quiser se dar bem com Deus, então você tem que ser uma pessoa sábia, inteligente, e se focar nessa palavrinha aqui pequenininha, 3 letrinhas. Dai. Dai. Porque a promessa diz que se você fizer isso, ser-vos-á dado. Quem promete? Quem é que faz a promessa de que vai ser dado para você? De que você vai ser honrado? É Deus. Então, a partir do momento que uma pessoa crê nessa promessa, ela passa a focar no dar. Independente das circunstâncias, suponhamos que eu, a título de exemplo, fosse um empregado numa empresa, num trabalho, e eu sou membro da igreja, e eu creio nessa palavra aqui, mas o meu patrão é um homem injusto, o meu patrão me maltrata, o meu patrão me humilha, o meu patrão não me paga como eu mereço. Tá bom, mas Jesus disse o que para mim? Dai. Então eu vou chegar na hora, ou mais cedo. Eu vou fazer o melhor no meu trabalho. Eu vou dar, da hora que eu entrar até a hora que eu sair, o melhor de mim. Eu não vou enrolar no banheiro. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, quando o setor ficava mais carregado, dia de pagamento, banco cheio, tinha 2 rapazes que trabalhavam comigo, eles corriam para o banheiro. E me deixavam sozinho, me virando. Então, você não vai para o banheiro, você não vai enrolar, você não vai jogar sujeira. Você trabalha numa casa, você vai lá de ser diarista, você não vai jogar sujeira debaixo do tapete, você vai fazer como se fosse a sua casa. Você vai fazer, mas bispo, o que ela está pagando, o que eles me pagam não vale. Estão sendo injustos, não interessa. Há uma promessa que diz que se você der, você vai receber. Quem fez a promessa? Deus. Ele pode falhar? Então creia no que Ele falou, dê o melhor de você, mas ela não está me recompensando, Ele não está me recompensando. Não interessa, se não vier pela mão dele, vai ter que vir pela mão de outro, porque você deu. Agora, se você não der o melhor, a promessa não serve para você, ainda que você frequente a igreja, ainda que você more na igreja, você não deu, então você não recebe. Você perdeu o direito àquela promessa, porque você deixou de se doar. O segredo é dar. Amém, pessoal? Jesus veio e deu a vida pela humanidade. Até por pessoas que não haviam nascido como eu e você, e vocês. Ele deu. E daí? Ele deu. E Deus o honrou. Por isso ele está onde está.
Mas o ser humano, que tem na sua carne a tendência ao egoísmo, ele quer pular o dai e só fica com o olhão no dar-se-vos-á. É como aquele personagem que tinha antigamente, que dizia assim: e quanto é que eu levo nisso? E quanto é que eu levo nisso? Tem gente que só quer saber o quanto que ela vai ganhar, o quanto que ela vai receber. Ela só quer lucrar. E não é assim. O mundo não gira em torno de você. Se preocupe em fazer o melhor, em tudo que você fizer, se doe. Por quê? Você está fazendo o melhor possível e o seu patrão não está te recompensando, mas porque você crê nessa promessa, você está dando. Cedo ou tarde, de alguma forma, você vai ver Deus honrando você. Se não vier pela mão daquela pessoa, vai vir por outra. Mas ele disse: dá-se-vos-á. Quer dizer, ele não disse quem, mas ele disse que alguém iria te recompensar. Ainda que Deus tenha que usar um incrédulo. Vocês se lembram de José no Egito? Para todo mundo que José trabalhou, ele sofreu injustiça, mas para todo mundo ele fez o melhor. Os irmãos tentavam contra ele, mas ele fazia o melhor pelos irmãos. E a honra dele não veio pelo pai, não veio pelos irmãos, não veio por Potifar, que jogou ele na cadeia, mas veio pelo faraó. Deus usou o incrédulo, mas fez ele receber, porque ele deu. Você não sabe de onde vai vir, mas essa palavra tem que se cumprir. Os céus e a terra passarão. Firme-se na palavra de Deus. Fie-se nela, porque ela vai ter que se cumprir. E da parte de alguém vai vir para você a recompensa. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vai vir para você. Em qualquer área da vida. Se o seu marido não é um bom marido, seja uma boa esposa. Se doe para ele. Faça o melhor. Mas ele não me faz o melhor para mim. E daí faça o melhor para ele. Não justifique o teu erro com o erro dele. Se você não fizer isso por causa da Bíblia, pelo menos faça pela música do Roberto Carlos, que diz: um erro não conserta o outro. Isso é o que eu penso. Não é porque o outro erra que eu erro. Não. Bispo, o meu marido é um crápula. Seja uma mulher de Deus. Faça o melhor para ele. Mas ele não merece. Faça o melhor para ele, porque você vai ter que receber. Está escrito que quem dá vai ter que receber. Como? Não sei como, não me pergunte como. Isso não é problema nosso, isso é problema de Deus. É Ele que sabe como vai cumprir o que Ele prometeu. A nossa parte é crer. Então faça o melhor para o seu marido. Você, marido, faça o melhor pela sua esposa. Você, filho, faça o melhor para o seu pai. Você, pai, faça o melhor pelo seu filho. Porque a nossa sociedade fica travada, porque está todo mundo assim, cruzando os braços e pensando assim: depende do que fizerem para mim. Do jeito que vou pagar na mesma moeda, né? Se fizer para mim, eu faço. Se não fizer, a coisa não anda. Se doe. Ainda que as circunstâncias mostrem que aparentemente você está perdendo. Isso é um segredo. Dai e ser-vos-á dado. Amém, pessoal? E isso é um segredo. Aplique isso na sua vida em tudo. Você vai ver como que Deus vai te honrar. Para de ficar olhando para o dar-se-vos-á e deixa o dar-se-vos-á se tornar uma consequência na sua vida. Deixa isso se tornar consequência. A Bíblia diz: mais bem-aventurado, quer dizer, feliz, é o que dá do que o que recebe. É que o ser humano a sua tendência é ser mesquinho. Você vê que tem gente que vem na igreja há anos, mas ainda não mergulhou no universo de Deus por causa de dízimo, por causa de oferta. A pessoa quer receber tudo, mas não quer dar nada. Não dá. Mexe quando o assunto é oferta, quando envolve dinheiro, o coração tranca, a pessoa se angustia, ela não aceita, ela fica aborrecida com o pastor, com a gente. Por quê? Porque ela
Ela não entende que, na verdade, ela só ganha quando ela dá. Ela não perde. Deus falha, gente. Você crê na Bíblia? Você crê que isso aqui é verdade? Você crê que isso é verdade? Então dê. Se preocupe em dar, se doar. Se preocupe em se doar. Em qualquer área. Faça o melhor de você para todo mundo. Para quem você conhece, para quem você não conhece, para quem aparentemente tem o que lhe oferecer, para quem não tem o que lhe oferecer. Porque quando a pessoa tem essa regrinha com ela não olha para ninguém. Porque tem gente, por exemplo, se ela vai tratar alguém que está aqui, ela dá honra. Mas quem está aqui, ela pisa. Sim ou não? Porque quem está aqui tem alguma coisa a oferecer para ela. Quem está aqui não tem nada, ela pisa. E se a roda gigante girar e quem está aqui for para cá, e quem está aqui for para cá, ela passa a pisar no que está aqui agora. E ela passa a honrar quem está aqui em cima. Então, mas quando você tem dentro de si essa regra do dar e dar se usar, eu não quero saber. Você não quer saber quem, você vai se doar. Você não quer saber quem. A vida da pessoa que tem essa fé, ela, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela está preocupada no se doar. É como você que é comerciante. Quando entra um cliente na sua loja, qual é a sua atitude, qual é a sua postura? Se você já fica assim, tomara que ele compre muito, tomara que ele feche o negócio, tomara que ele deixe dinheiro aqui, quer dizer, você vai ser uma pessoa travada, porque você já vai olhar para ela, olhando para o dar se usar. Mas se você disser não, a pessoa entrou aqui, eu vou fazer o melhor por ela, o melhor, vou oferecer o melhor. Pode ter certeza. Se ela não comprar, Deus vai mandar outra que compra. Porque você deu, você tem que receber. Quem entendeu direitinho? A mesma coisa é o Espírito Santo. No bom sentido eu falo coisa. O mesmo se dá em relação ao Espírito de Deus. Você sabe que quando eu ia na igreja, durante muito tempo eu já falei para vocês que do dia que eu cheguei na igreja até o batismo com o Espírito Santo foram 10 meses. E eu pedia a Deus o Espírito Santo, até porque a Bíblia diz que deve-se pedir. Mas, quantas vigílias eu ia na frente do altar, o pastor falava, quem quer o Espírito Santo, vem aqui, eu ia. E eu falava, Deus, me dá o teu Espírito. Eu queria falar em línguas, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e não aconteceu. E teve um domingo de manhã, uma Santa Ceia, que eu me esqueci de pedir. Eu fiquei tão envolvido com a mensagem do pastor e ela produziu em mim um arrependimento tão grande que o pastor ainda estava pregando, as lágrimas estavam descendo dos meus olhos, eu estava arrependido. E quando o pastor falou, fique de pé e ore, eu não me lembro de dizer assim, me dá o teu Espírito. A única coisa que eu fiz foi dar a minha vida. Eu me rendi, eu dei. E naquele dia o Espírito Santo veio sobre mim. Está vendo? Eu não pedi nada. Ele veio. E veio sem medida. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é dado por medida. Ele é dado na sua totalidade. Mas ele é dado para quem também se entrega sem medida. O segredo é dar. É por isso que a gente leva vocês a sacrificar. Nunca pare de sacrificar. Nunca tenha medo. Principalmente quando você faz para o altar. Porque a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Quanto mais você der, mais você vai receber. Quanto mais você plantar, mais você colher. Quanto mais você fizer o melhor para Deus, mais Deus vai fazer o melhor para você. Não tenha, o altar não fica devendo nada para ninguém, e os céus e a terra passarão, mas essa palavra não vai passar. Quem entendeu direitinho faz assim. Fiquem todos de pé. Coloque as mãos sobre o seu coração agora. Imagine que eu e vocês estamos todos diante de um grande trono branco. E nesse trono há alguém que se assenta nele, cujo brilho é tão intenso
que nós não conseguimos discernir a sua face. E Ele é digno de respeito, de reverência, de temor, de santidade, porque é Ele o Deus de todo o universo, o único Deus. E você vai se dirigir a Ele com tal reverência e temor. Imagine se você estivesse diante de um presidente de nação. Você se preocuparia com a maneira que você ia se portar. Pois saiba que você está diante de alguém que nenhuma autoridade desse mundo se compara a Ele. E se você diz assim: bispo, eu quero me doar, então fale para Ele o que você entrega hoje, o que você decide abrir mão. Fale com Ele com reverência, com grande temor, porque Ele é o Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, grande Deus, grandíssimo Deus, eu o adoro, meu Pai. Os meus lábios te louvam, e sobretudo o meu interior sonda o nosso coração, meu Pai, e veja que nas nossas entranhas existe sinceridade, ainda que existam também tantas coisas que não te agradam. A gente precisa crescer, a gente precisa se moldar, mas há um desejo aqui sincero de acertar. Eu já errei muito, meu Deus, eu já errei tanto. Eu tenho consciência, meu Pai, que muitas vezes o Senhor esperava que eu fosse para um lado, eu fui para outro. O Senhor esperava que eu calasse em alguma situação e eu falei. E em outras o Senhor de repente esperou que eu falasse e eu não falei. Eu imagino que muitas vezes o Senhor esperou que eu fizesse e eu não fiz. E o que não era para fazer eu fiz. Mas eu sei que o Senhor conhece também e vê, meu Pai, a sinceridade, o que há no fundo do nosso ser, que é o desejo de te agradar. Porque, meu Pai, eu sei que eu não posso viver longe de Ti. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é a minha segurança, e eu não quero outra. O Senhor é o meu porto seguro, meu Pai, o meu quinhão, o meu escudo, como o Senhor falou para Abraão: eu sou o teu escudo. Hoje, meu Pai, quem sou eu para me comparar a Abraão? Mas quando eu leio isso, eu entendo que o Senhor está dizendo para mim que quer ser o meu escudo, e que só depende de mim. Então não permita jamais, meu Deus, que eu faça de qualquer coisa perecível a minha segurança. Não permita, meu Deus. Melhor seria que o Senhor me levasse antes, me tomasse para si antes que isso acontecesse, porque eu não quero fazer de nada a minha segurança. Eu não quero, meu Pai,
me deixar enganar pelo meu próprio coração, como acontece todos os dias com tanta gente aí fora, em que as pessoas vivem apegadas a tanta gente, a tantas coisas, e fazem daquilo a sua segurança, e quando aquilo se vai, porque é perecível, elas ficam deprimidas, depressivas, elas não querem comer, não conseguem dormir, não conseguem sorrir, porque a glória delas se foi. É perecível, era perecível e pereceu. Não, meu Pai, a minha glória consiste em te conhecer. O Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu abrigo, meu Pai, meu amigo, confidente. O Senhor é a pessoa que eu sei que nunca vai me decepcionar. E o Senhor é a última pessoa que eu quero entristecer nessa vida, meu Pai. Porque o Senhor é leal, é fiel, é justo, e eu não quero agir de forma diferente, eu quero dar o melhor de mim. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero fazer o melhor para o meu Senhor. E nesta noite, meu Deus, eu renovo com o Senhor a minha aliança de te seguir, de te servir, de confiar em Ti. E eu desejo, meu Pai, que as pessoas que estão aqui também compreendam isso. Eu te peço pelos que têm sido negligentes, pelos que têm sofrido, meu Pai, porque têm sido movidos por sorte da ganância, tendenciosos ao egoísmo. Quantos, meu Deus, estão tão preocupados em criticar o marido, a esposa, criticar o filho, criticar o semelhante, o patrão, o empregado, o governo, o político, o presidente, e tudo, critica todo mundo, porque diz, não estão fazendo o que eu quero, mas esquecem de fazer o que tem que ser feito. Então, meu Pai, que nós sejamos diferentes, que nós venhamos ter a mente do Senhor, meu Pai, e sejamos capazes de andar a segunda milha, de dar a outra face. Oh, meu Pai, tem compaixão da gente, Senhor, porque a gente, sem a Tua direção, sem a Tua luz, a gente é como um cego. Se não for o Teu Espírito para me guiar, para iluminar, eu estou perdido. Não adianta ter a Bíblia, ser um religioso e ser cego guiando cego. Então tem compaixão, meu Pai. Eu te suplico, Senhor. Eu suplico por essas almas. Eu suplico, meu Pai, por esta pessoa que não consegue perdoar, que tem uma mágoa lhe corroendo por dentro e não consegue perdoar. Tira esse coração corrupto, velho, e põe um coração segundo o Teu, meu Pai. Oh, meu Deus, eu te peço por esta pessoa que tem sido escrava da própria carne e não consegue parar de enganar, de mentir, de trair. Essa pessoa que está viciada no próprio pecado. Oh, meu Deus, a Tua igreja está aqui reunida. Quem dera tivéssemos muito mais pessoas lá fora. Se as pessoas soubessem o valor dessas palavras, desses ensinamentos, elas pagariam para entrar aqui, sabia, meu Pai? Elas pagariam para estar aqui agora. As pessoas pagam pela mentira, pela emoção, elas pagam para serem enganadas. Mas se elas tivessem noção dos valores, dos ensinamentos da Tua palavra, elas pagariam para entrar aqui.
Ó meu Senhor, quão valiosos são para mim os teus preceitos. São mais valiosos do que o ouro depurado, meu Pai. São mais valiosos do que pedras que os homens arriscam a vida para encontrar nas minas, nas profundezas da terra. Ah, meu Senhor, Tu és a minha riqueza. Think about this. You are in business and you work with somebody else. For example, if you don't do your part, you don't listen to God. Somebody else suffers because of what you do, and I think about as Father. Everybody in your family is going to suffer if you don't listen to God and follow His guidance in your life because you're the dead was. God has made you the authority in the home and, regardless of what some people think, that's what God said. Now, what are the father lives up to that or not? Everybody father. You and I have the responsibility, by example and by our speech and by the way we live our lives. We have responsibility for our families. You don't listen to God. How do you expect your children to grow up want to listen to God? You don't listen to God. You don't get to God's plan. How do you expect your children to look for God's plan? You need, by your actions and your conversation, to listen to God. That share what God says to you with your children so when they grow